Glória a Deus. Deus é bom, Ele é maravilhoso, Ele é tremendo, e Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e eternamente. E é por causa desse Deus que nós estamos aqui reunidos. Estamos aqui também à disposição do Espírito de Deus para compartilhar, para ministrar a palavra dEle. Que a palavra dEle possa estar tendo o alcance no qual ela foi proposta, liberada para esse dia. Que Deus estabeleceu todas as coisas. Que tudo aquilo que foi estabelecido por Ele possa estar fluindo através das nossas vidas. Que nós possamos ser apenas ferramentas, instrumentos nas mãos dEle, para a glória dEle. Tudo para a glória dEle. Hoje eu quero compartilhar algo que é um assunto que eu venho tratando há bastante tempo. E sempre abordo de uma forma, às vezes abordo de uma outra forma. Porque eu entendo que esse entendimento é algo que nós precisamos sempre estar apontando para a igreja, discernindo e compartilhando e ensinando à igreja. Eu quero tratar hoje sobre um assunto que trata sobre a nossa forma de pensar, nossa mentalidade em relação às coisas de Deus, como nós, os filhos de Deus, aqueles no qual fomos chamados por Ele, como nós devemos pensar. Qual é o tipo de pensamento que devemos ter? Como é a nossa forma de pensar? Como devemos pensar segundo Deus, segundo o reino dEle? E eu quero te convidar, você a ler comigo o que está escrito lá em Romanos, no capítulo 12, no verso 2. É um versículo, é uma passagem conhecida. Aqui Paulo escrevendo aos Romanos. E aqui ele fala algo aqui que tem uma profundidade tremenda nesse texto aqui. Ele fala assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo escreve isso daqui, inspirado pelo Espírito de Deus. Ele diz aqui de uma forma muito clara, é uma palavra muito profunda, mas ao mesmo tempo ela é clara, e ela, quando você se debruça ela com o seu coração, quando você busca a Deus e permite que o Espírito de Deus fale com você, ela abre as nossas vidas para o mundo espiritual, porque aqui ela diz assim: não vivam conforme os padrões deste mundo. Conforme ele começa dando uma orientação, uma direção, algo para nós aqui, para que nós possamos entender o que nós devemos fazer, o que nós devemos agir, como nós devemos pensar e agir. E ele diz assim: não vivam conforme os padrões desse mundo. Quando ele fala assim, não vivam, o que ele está querendo dizer? Não tem um estilo de vida, que a sua vida não seja igual, que é conforme o padrão do mundo. Como é o padrão do mundo, você não deve ter esse mesmo tipo de padrão. Esse tipo de padrão aqui, quando ele fala isso, esse vivam, é o seu comportamento, é as suas estruturas de pensamento, é o seu comportamento, são as suas ações, mas as suas ações oriundas de um pensamento. O que ele está dizendo aqui? Não vivam, não tenham a sua vida conforme os padrões deste mundo. Ele começa dizendo isso aqui nesse versículo. Então, primeira coisa que nós precisamos entender aqui: existe um padrão estabelecido no mundo que não vem de Deus. Não vem de Deus. Não tem nada com Deus. Pelo contrário, é um padrão que afronta a Deus. Esse padrão que está firmado, estabelecido no mundo, esse padrão não é de Deus. Esse padrão, ele é do inimigo. A Bíblia diz que o mundo jaz do inimigo. Então esse padrão de pensamento aqui, esse padrão de estrutura de vida, vem oriunda de Satanás. O diabo estabeleceu as regras aqui são impostas por ele. É evidente que, é claro que os nossos olhos naturais não veem essas coisas. E Satanás, ele não quer mesmo que as pessoas entendam que esse padrão do mundo é regido, dominado, governado. Na verdade, o que Satanás faz? Ele governa, ele tem um domínio sobre essa situação. É lógico que ele não quer que as pessoas pensem assim. Ele quer que as pessoas pensem que ele nem existe, que não é dele isso daí. Porque as pessoas querem seguir as suas vidas conforme a sua vontade, o seu querer.
Então o que Paulo está dizendo aqui para nós aqui? A palavra de Deus está dizendo para nós: não vivam conforme os padrões deste mundo. O mundo tem padrões de estilo de vida. O que nós não podemos fazer como filhos de Deus? Seguir esses padrões. Essa palavra aqui, conforme, no original, significa em conformidade com, assumindo uma forma externa semelhante, é uma expressão, seguindo o mesmo padrão, é o mesmo modelo, é um molde. Tem um molde, que tem um mundo, tem um molde, uma forma de pensar, uma estrutura de pensamento que o mundo tem, que a palavra está dizendo para nós aqui, para que nós não vivamos conforme essa estrutura de pensamento. Não vivam conforme os padrões deste mundo. Cada vez mais os padrões desse mundo estão ficando latentes, claros, e eles estão vindo cada vez mais afrontosos contra nós. Muitos pensavam que a pandemia ia fazer com que as pessoas começassem a se arrepender, começassem a pedir perdão a Deus pelo seu estilo de vida pecaminoso, e nós estamos percebendo que não é bem isso que está acontecendo. Pelo contrário, alguns sistemas estão se fortalecendo. Esses tempos aí teve uma campanha aí de uma grande rede de hamburgueria que lá claramente afrontou vários princípios de Deus, vários princípios do reino de Deus. Isso está escancarado, estão totalmente afrontando a verdade do Evangelho, e nós estamos toda hora sendo afrontados. Eu estou dando um exemplo simples aqui para nós entendermos que nós estamos dia após dia sendo expostos a esses padrões. Qual que é o problema? Muitos daqueles que se dizem de Deus, se dizem de Cristo, estão vivendo debaixo desse padrão. Acham que não tem nada a ver, acham que é uma coisa que não, isso não tem nada a ver, não precisa se preocupar com isso não é bem assim. E aí começam a ser influenciados por esse sistema. E aqui ele diz assim: não vivam conforme o molde, conforme o padrão, conforme a forma do mundo. Mas ele fala assim: mas deixem que Deus, quando ele fala assim, mas deixem, aqui a palavra está dizendo para nós, está nos ensinando que essa situação, quem tem que permitir somos nós. Nós é que temos que querer, nós temos que deixar Deus, porque Deus não vai impor a nós um estilo de vida que Ele quer por uma imposição obrigatória. Deus nunca vai fazer isso. Ou você o serve por obediência e amor, então não vai funcionar. Deus não quer que ninguém o sirva por medo, por temor, por troca, nada disso. Deus nunca vai impor nada. A Bíblia diz que Jesus bate a porta. Ele não chega chutando a porta. Quem chuta a porta é Satanás. Quem quer atropelar nós é Satanás. A Bíblia diz que Satanás ele vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus não, ele bate a porta. Nós que decidimos abrir. E ele fala: deixem que Deus, olha o que ele fala aqui, deixe que Deus faça o quê? Os transforme pela renovação da mente. Pela renovação da mente. Essa palavra transformar, transforme, significa no original alterar a forma, transfigurar. Significa mudar depois de estar com. Mudar depois de estar com. Significa mudar de forma de acordo com a realidade interior. Significa transformado depois de estar com. Ou seja, como é essa transformação? Essa transformação ela ocorre depois de eu estar com quem? Com o próprio Deus. Deixa Deus. Porque Deus, quando nós permitimos que Deus trata conosco, quando Ele nos ensina, quando Ele nos instrua, que a palavra dele fale conosco, quando a gente permite que o Espírito de Deus fale conosco, nos dirija, nos conduza, nós estamos permitindo que Ele seja aquele no qual vai nos transformar. Transformar, eu me transformo porque eu estou com, depois de estar com. Não adianta que nós queremos ser transformados por Deus sem estar querendo andar com Ele, sem querer estar com Ele. Nós precisamos desejá-lo, nós precisamos obedecê-lo, nós precisamos segui-lo, servi-lo. E ele fala como? Os transforme pela renovação da nossa mente. Uma coisa que me chamou aqui a atenção
e que confesso para você que até então eu já li esse versículo aqui, mas muitas vezes, inclusive já preguei algumas das vezes essa passagem aqui, mas eu não tinha me atentado para uma questão aqui, que é importante nós entendermos. Presta atenção, ele não fala assim, pela renovação do vosso espírito. Ele não fala pela renovação do vosso corpo. Ele fala pela renovação da vossa mente. Porque nós somos espírito. Temos uma alma, uma mente. Alma é a palavra psique no original, mente. E habitamos um corpo. O que precisa ser renovado? Não é o nosso espírito. Porque o nosso espírito, quando ele aceita Cristo, ele é religado em Deus. Porque Deus é espírito. E aí o Espírito Santo começa a habitar em nós. O nosso espírito é religado a Deus. E aí, a partir daí, no nosso espírito, o Espírito de Deus começa a habitar em nós. E aí, qual que é o trabalho do Espírito de Deus? Nos ensinar, nos remodelar, nos decodificar, nos mudar conforme os padrões do reino. Por quê? Porque a nossa mente ainda precisa ser transformada. Então, o que precisa mudar é a nossa mente. Porque a nossa mente tem estruturas de pensamento que foram trabalhadas, ensinadas na nossa vida a pensar segundo o mundo, antes de aceitarmos a Cristo. Isso precisa ser transformado. E ele fala, qual que é o propósito disso tudo? Ele fala aqui, para quê? Ele fala, para que possam experimentar qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui, nessa passagem diz que se nós não formos transformados pela renovação da nossa mente, nós não vamos poder entender os propósitos de Deus. Não tem como eu entender Deus, os propósitos de Deus, a vontade de Deus, se a minha mente ela não é transformada por Ele. Eu vou ter um problema, porque a minha mente, se ela não for transformada, ela continua pensando segundo os padrões do mundo. E aí Deus, Ele não consegue reinar em mim, porque a minha vontade vai continuar ainda reinando, dominando em mim, mesmo eu tendo declarado que Jesus é o meu Senhor. Mas se eu não penso conforme Ele pensa, se eu não penso conforme o reino, se eu não penso conforme a palavra de Deus, eu ainda continuo vivendo o padrão do mundo. Então esse trabalhar de Deus precisa acontecer em nós. Aqui que é o segredo do Evangelho. Porque somente Deus pode mudar a mente humana, transformar a mente humana, transfigurar a mente humana. Somente a palavra, que é viva e eficaz, ela diz, ela pode penetrar e nos transformar. Então nós precisamos entender isso, porque se nós não compreendermos isso e não permitirmos que nossa mente seja transformada segundo o padrão de Deus, segundo o padrão do reino de Deus, nós não vamos entender os propósitos dele. Porque ele fala assim, nós precisamos ser transformados. Para quê? Para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso significa que se eu não for transformado, eu não vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tem como eu experimentar se eu não for transformado na minha alma. Isso aqui indica que existe uma modelagem, um padrão, um determinado padrão, uma coisa que toma a forma da outra. Essa forma aqui, conforme, significa assim que ele adquire o mesmo caráter. E esse caráter ele vem mediante uma influência, um poder externo que me alcança. E por isso que nós começamos a viver conforme o mundo, porque existem influências no mundo que nos alcançam. E essas influências, quando nos alcançam e tomam lugar, ela começa a me dominar. Eu lembro de algo que eu via muitos anos atrás, de um pastor que era muito querido, já faleceu, e ele falava assim, o problema não é o passarinho ficar rodeando na sua cabeça. O problema é o passarinho pousar e fazer ninho. Esse é o problema. O problema não é o passarinho ficar rodando, o problema é o passarinho parar, pousar e fazer ninho. Então quando nós somos influenciados, e hoje nós podemos ser influenciados de todos os tipos e formas, nós temos diversas portas abertas de influência, as redes sociais, as mídias, o padrão de vida. Você sai na rua, você já vê vários padrões estabelecidos.
E se nós não estamos atentos, nós somos influenciados por isso e começamos a responder conforme esse padrão. Esse é o problema, porque nós começamos a funcionar segundo o mundo e não segundo Deus. E não segundo Deus. Essa palavra aqui, renovação, no original, significa uma renovação alcançada pelo poder de Deus. Mudança completa para melhor, efetuada pelo Espírito Santo. É isso que significa essa palavra no original. Essa palavra no original, renovar, significa isso. Não é simplesmente uma renovação pela renovação, mas é uma renovação vinda do próprio Deus, alcançada pelo poder de Deus, completa. E essa renovação é sempre para melhor. E é guiada, ela é efetuada pelo Espírito de Deus. Essa renovação na minha mente, ela acontece sempre para melhor. E ela é feita pela influência, pela direção do Espírito Santo. É isso que tem que acontecer conosco. Isso também aponta para nós, que significa que Deus, há níveis da vontade de Deus, existem níveis da vontade de Deus que nós nunca vamos alcançar, nós nunca vamos entender se nós não mudarmos a nossa maneira de pensar. Existem níveis da vontade de Deus que eu nunca vou conseguir alcançar se eu não mudar a minha forma de pensar. Se eu continuar a pensar da mesma forma que eu pensava antes de Cristo, eu nunca vou conseguir alcançar essa vontade plena de Deus, essa vontade perfeita de Deus. Em 1 Pedro, no capítulo 1, verso 13, 1 Pedro, capítulo 1, verso 13, a partir do verso 13, está escrito assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça de que vós está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Essa palavra amoldeis aqui é a mesma palavra no original que a palavra conforme, que nós lemos lá em Romanos capítulo 12. Não vos amoldeis, não pegue a mesma forma, não use o mesmo molde, não funcione conforme o mesmo padrão, o mesmo molde. E ele está falando assim, como filhos da obediência, isso está falando para nós, os que já fomos alcançados pelo Evangelho. Filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tínhamos anteriormente na vossa ignorância. Porque antes de Cristo nós éramos ignorantes. Ignorantes ao quê? Às coisas de Deus, ao próprio Deus. Nós não conhecíamos Deus, nós éramos ignorantes. Então nós temos que compreender o seguinte, que existem certas coisas que Deus quer compartilhar conosco, está aqui na palavra dele, mas está encoberta. Não porque Deus quer que fique assim, não. Essas coisas não estão encobertas aos nossos olhos, porque nossos olhos nós ainda não tiramos algumas vendas, porque elas estão ainda colocadas pelos padrões do mundo. E essas coisas não serão descobertas se nós não mudarmos a nossa forma de pensar. Assim como nós pensamos na nossa alma, assim nós somos. Deus, Ele sempre trabalha com os obedientes e não com os frequentadores de culto. Ele sempre se move com os obedientes. Por isso que nós somos chamados filhos da obediência. O que Deus espera sempre de nós, obediência. Toda obediência em Deus é uma proteção. Toda obediência em Deus é uma proteção. Toda vez que nós estivermos debaixo da obediência de Deus, nós estamos protegidos. Deus nos protege. Nós devemos fazer coisas que nessa geração está ficando muito escancarado. Muitos têm fugido de responsabilidades. Nós devemos assumir a responsabilidade daquilo que nós fazemos. É impressionante como hoje as pessoas refutam responsabilidade. Sempre a responsabilidade de algo que não é bom para ela sempre transfere para alguém ou para algo. Sempre está transferindo, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu esposo, a culpa é do governo, a culpa é da política, a culpa é do sistema econômico, não, a culpa é da pandemia, a culpa é do meu vizinho, a culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é do meu irmão.
Mas nós devemos começar a assumir algumas responsabilidades daquilo que nós fazemos, porque nós estamos diante de uma geração, é impressionante que nós estamos diante de uma geração muito infantilizada, uma geração que não consegue mudar, não dá um up na sua mentalidade, e ainda precisa de brinquedos como crianças para satisfazer as suas vontades, para ficar feliz. Quando nós éramos pequenos, nós queríamos um autorama, nós queríamos uma bicicleta, nós queríamos um caminhãozinho. Aí nós crescemos, hoje nós queremos um carro, nós queremos uma moto, nós queremos uma viagem. Mas a mentalidade é a mesma, só as coisas que eu quero alcançar que são diferentes. Mas a mentalidade ainda é a mesma. Eu preciso estar sempre sendo motivado, eu preciso estar sempre sendo empurrado, eu preciso estar sempre sendo colocado num lugar de exaltação, sempre preciso estar chamando, vai lá, você é vencedor. Precisa sempre de motivação externa para caminhar. Uma geração absurdamente sentimental ao extremo, qualquer coisa se move pelo sentimento. Há uma terceirização de responsabilidade muito grande. Está tendo uma busca contínua de mecanismos motivacionais. Pessoas pagam cursos para ter coaching. Os coachings para ficar te motivando. Vai lá, você é vencedor. Vai lá, campeão. Você consegue. E aí você fica toda hora precisando ser empurrado. Nós não podemos viver debaixo dessas coisas. Essas coisas não deveriam ser nenhum motivo para nós. Nós devemos ser motivados. Na verdade, o motivo da nossa vida tem que ser a palavra de Deus. Deus tem que ser o motivo de nós caminharmos. Deus deve ser o motivo de nós fazermos as coisas. Deus deve ser o motivo de eu acordar, levantar e dormir. Deus deve ser o motivo. Maior motivação do que essa não pode existir em nenhum lugar. Não existe nenhum coach na face da terra que é capaz de nos motivar mais do que a própria palavra de Deus. As pessoas estão numa busca de fórmulas de autoajuda. Todo tipo de fórmula de autoajuda elas estão buscando. E elas estão buscando, existe um desespero total para que ninguém deixe a pessoa angustiada. Eu não posso sofrer, eu não posso passar angústia, eu não posso passar desabor. Não, eu não posso sofrer. É impressionante como as crianças hoje, os pais, as pessoas que estão em torno das crianças, eles fazem de tudo o possível para aquela criança não passar nenhum tipo de tristeza, dificuldade. Ela não pode nem pensar em chorar. Se ela chorar, já ganha alguma coisa. Para de chorar. Não, para de chorar. Toma um brinquedo, o que você quer? Quer um brinquedo? Quer que eu te dê um sorvete? Quer que eu te dê um chocolate? Quer que eu te leve para passear? Quer uma roupa nova? Quer outro tênis? O que você quer? O que você quer? E da mesma forma, nós replicamos o mesmo modelo nessa geração que está por aí. As pessoas não podem deixar que ninguém mais fique ansioso. Nada pode mais dar errado. É um desespero na alma. Mas tudo isso é porque nossas mentes ainda não foram transformadas pela verdade da palavra. Não há uma efetiva mudança de mentalidade. Eu li algo hoje que foi muito profundo na hora que eu li e retrata muito disso que nós estamos compartilhando hoje aqui. Eu li o seguinte: os olhos são inúteis quando a nossa mente é cega. Nossos olhos são inúteis quando a nossa própria mente é cega. Nossos olhos não vão nos ajudar em nada se a nossa mente não estiver curada, restaurada, renovada pela palavra de Deus. Para dar um exemplo disso, eu quero falar sobre uma vida de um profeta, um profeta conhecido, que fez grandes coisas em Deus, mas cometeu seu equívoco também. Eu quero falar um pouquinho sobre sobre o profeta Elias, o que Elias fez, mas o que Elias acabou se equivocando num processo. E eu quero falar rapidamente com você aqui sobre a situação de Elias. Elias, lá no capítulo 17 de 1 Reis, a partir do versículo 2, está escrito assim, 1 Reis 17, a partir do versículo 2, fala que veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconda-te, junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão, beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Aqui, esse capítulo aqui de 1 Reis começa a falar sobre a vida do profeta Elias.
Elias tinha acabado de falar sobre uma palavra para Acabe. Acabe era o rei de Israel. E ele tinha falado uma palavra para Acabe, uma palavra vinda da parte de Deus. E ele falou para Acabe o seguinte: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Porque essa palavra de condenação, essa palavra de escassez, essa palavra aqui que Deus colocou na boca do profeta Elias para falar ao rei Acabe, por que aconteceu isso? Porque Acabe era um rei que estava vivendo fora dos padrões de Deus, fora da vontade de Deus. Ele estava vivendo segundo os padrões do mundo. E aí, ele era rei de Israel, e aí veio uma palavra contra esse rei, e Deus usou a vida do profeta Elias. E aí quando ele diz essa palavra para o rei, Deus, sabendo que o rei Acabe era um rei muito mau, maligno, e que tinha uma esposa, Jezabel, que acho que era mais maligna ainda do que ele, e ele dá uma direção para Elias. Deus falou para Elias, esconda-te, vá, sai daqui, retira-te, sai, se esconda, fique tranquilo, porque você vai ficar num lugar ali, na torrente de águas ali você vai ter água para beber, e eu vou ordenar aos corvos que te alimentem. E aí continua o texto falando que os corvos vinham todo dia pela manhã, e no anoitecer os corvos traziam pão e carne para ele. Falou: vai lá, eu vou cuidar de você. Ou seja, ele recebeu uma direção de Deus para sair do lugar que ele estava e ir se esconder. E ele obedeceu. Elias obedeceu. E porque Elias obedeceu, Deus cuidou dele. Deus cuidou de Elias. Aí a Bíblia diz que ele estava naquele lugar, e aí a água começou a parar o rio ali, o riacho ali secou. Por quê? Porque a palavra de Elias estava se cumprindo. Elias falou que não ia mais chover. Elias falou: não vai ter nem mais orvalho. E parou de chover. E aí começou a vir uma escassez. E aí Elias estava ali no lugar, não tinha mais água. Aí ele sai dali e vai para um outro lugar. E aí uma viúva vai ali e alimenta. E eu quero passar rapidamente por isso, pular. Passados 3 anos, e o rei Acabe estava procurando Elias para acabar com a vida de Elias. Ele estava procurando, ele dava ordem para as pessoas irem achar Elias. Só que Elias estava escondido. E ninguém encontrava Elias, porque Elias se escondeu debaixo da direção de Deus. Então podia procurar Elias aonde fosse, não ia encontrar, porque Deus estava protegendo Elias. Deus estava cuidando de Elias. Elias estava escondido. Só que daí Deus deu uma palavra para Elias: opa, volta agora e fale para Acabe, porque agora Deus ia falar o seguinte: agora eu vou mandar chuva de volta. E aí Elias obedece, ele vai à procura de Acabe, e ele faz isso através do servo lá de Acabe, Obadias. Obadias era um homem que tinha temor a Deus. Ele tinha escondido alguns profetas de Israel de Jezabel. Ele escondeu 100 profetas de Israel, porque se Jezabel descobrisse onde que tinha profeta de Israel, Jezabel mandava matar os profetas. Jezabel mandava matar os profetas de Israel. E esse homem aqui era um homem que temia Deus. E quando ele encontra Elias fala assim: volta lá e fala para o rei que eu quero encontrar com ele. E aí o cara dá temor no cara. Ele falou assim: você está doido? Você quer que eu morra? Porque se eu for lá e contar para falar para Acabe que você quer falar com ele, que eu te encontrei, que você quer falar com ele, aí ele vai te procurar. E se você fugir e ele não te encontrar, ele vai me matar. Eu falei: não, fique tranquilo, eu vou me apresentar a Acabe. E isso acontece. No capítulo 18, no verso 16, fala assim: então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e lhe anunciou. E foi Acabe ter com Elias. E aí Acabe vai se encontrar com Elias, o rei Acabe. E quando ele encontra com Elias, olha o que ele diz para Elias. Ele fala assim: vendo-lhe, lhe disse: és tu o perturbador de Israel? Olha o que Acabe fala para Elias. Quando ele encontra Elias, ele fala assim: é você o perturbador de Israel? Aí Elias responde para ele assim: não tenho perturbado Israel.
mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes aos Balaímes. Olha que coisa que nós precisamos entender aqui. O sistema maligno, o sistema do inimigo, ele sempre vai ver o profeta. Profeta aqui, entenda isso como um homem de Deus. O profeta aqui, entenda como aquele que é o portador da mensagem de Deus, o portador da verdade de Deus. O profeta é o portador da mensagem de Deus. Todo homem que porta em si a mensagem de Deus. O sistema vai sempre ver esse homem, esse profeta, esse tipo de homem, esse tipo de pessoa que é o portador da verdade, aquele que tem a mensagem de Deus, como aquele que está rompendo com o sistema. Ele sempre vai ver esses homens, essas pessoas, como um criador de problema. É você um criador de problemas em Israel? Toda vez que nós nos posicionarmos em Deus, toda vez que nós estivermos em obediência a Deus, nós vamos acabar afrontando o sistema do mundo, o sistema maligno. E esse sistema vai começar a ficar abalado, ele vai começar a se sentir afrontado. E quando ele se deparar contigo, ele vai te afrontar. E ele vai dizer para você assim: você é o perturbador de Israel, você é aquele que causa problemas em Israel. E se nós temos a nossa mente não ainda transformada plenamente pela vontade de Deus, nós vamos acabar aceitando isso como uma mentira para nós, e vamos nos esconder, vamos fugir. Mas Elias se posicionou, falou: não, eu não sou, é você que desobedeceu os mandamentos. Sempre o sistema vai apontar para os homens de Deus e vai dizer: vocês são os perturbadores de Israel. Mas os homens de Deus precisam se posicionar, as pessoas em Deus precisam se posicionar. Mas aí acabou acontecendo uma coisa, e aí, Elias chama os profetas ali, faz o desafio, e aí Deus se manifesta, Deus age, e aí depois ele chama Acabe, e ele sobe lá no monte, e aí ele ora, volta a chover, e aí ele matou todos os profetas de Baal. Aconteceu algumas coisas ali, eu vou pular bem, porque aqui não é o propósito agora, eu não quero tratar sobre isso, mas eu quero falar o que aconteceu depois. Jezabel, sabendo tudo o que Elias tinha feito, tinha matado os profetas de Baal, tudo que ele tinha feito, ela diz o seguinte no capítulo 19. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, essas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Olha que coisa maligna, olha que afronta. Ela manda um mensageiro até Elias e fala assim: olha, eu vou te matar, como você fez com os profetas de Baal, como os meus profetas aqui, eu vou fazer com você também. Elias ouve aquilo, só que dessa vez Elias reage mal. A Bíblia diz aqui que no verso 3, no verso seguinte aqui que nós lemos no capítulo 19, temendo, pois, Elias temeu. Elias ficou com medo. Elias foi afrontado pelo sistema maligno e permitiu que o medo tomasse conta dele. Aqui ele diz que Elias, temendo, levantou-se e, para salvar a sua vida, a Bíblia fala aqui que ele se foi, ou seja, ele fugiu. Ele tentou se esconder. Só que dessa vez, diferentemente lá do que aconteceu lá no capítulo 17, Deus não mandou Elias fazer isso. Deus não mandou Elias se esconder. Dessa vez Deus não mandou Elias fazer aquilo que ele tinha feito lá: vai se esconder, porque eu vou cuidar de você. Não, Elias permitiu que o medo tomasse conta, e por causa do medo, ele quis salvar a sua própria vida, porque o mundo faz isso conosco. O mundo estabelece em nós uma mentalidade que é o seguinte: sempre pense em você mesmo, sempre pense em salvar a sua vida. O centro da mentalidade do mundo é o eu da pessoa. Sempre o foco do padrão do mundo é o homem, o eu, e nunca Cristo. Sempre é: se você tem vontade, faça. Se você quiser, faça. Vai atrás, não fique para trás não. Nós estamos escutando isso dia após dia, após dia, após dia, após dia.
É impressionante hoje como jovens têm escolhido fazer um curso universitário, não por causa de um propósito, não por causa de um entendimento, não em decorrência de uma necessidade, não só dele pessoal ou de sua família, mas uma necessidade às vezes até social, mas ele tem escolhido por desejos, por vontades. É impressionante. Você não vê alguém, ou raramente você vê alguém hoje escolhendo algo a fazer porque ele entende que aquilo é um propósito, porque ele quer fazer porque ele gosta, porque é a vontade dele. A vontade. Qual que é o problema disso? O problema disso é que a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. E nós erramos quando nós deixamos nos levar pelas nossas vontades, pelos nossos desejos, por aquilo que eu quero. Porque quando eu quero, é a mesma coisa de eu dizer para Deus assim: Deus, eu não vou mais te obedecer. Eu quero fazer a minha vontade, não a sua. Eu não estou me importando com o seu propósito. Eu quero ser feliz, eu quero ficar legal. E aí, nós ficamos abertos, sujeitos a todo tipo de sentimento, pensamento, estrutura de mentalidade. E aí, várias coisas podem nos atingir e nos ferir, inclusive medo. E aqui Elias foge. Ele fugiu. E aí fala que ele foge, e ele vai até o monte de Deus. A Bíblia fala que ele chegou lá no monte de Deus, ele chegou no lugar lá, e aí ele se escondeu lá no monte Horebe, que era o monte de Deus, e ele se esconde, ele entra numa caverna, e se esconde. Medo do sistema, medo de Jezabel, que Jezabel aqui simboliza um sistema maligno, um sistema do mal, um sistema do mundo. Ele foge, e aí Deus aparece para ele e fala assim: Elias, faz uma pergunta: o que você está fazendo aí? Ela fala: eu estou aqui porque estão me perseguindo, só sobrou eu de profeta seu aí, mataram todos os outros. Isso não é verdade, né? Me escondi. Aí a Bíblia diz que Deus fala assim: vai para a porta, vai até ali para fora. Aí aparece ali vento forte, terremoto, fogo, mas a Bíblia diz que nem nada dessas coisas Deus estava. Aí depois vem uma voz suave e calma, e pergunta de novo para Elias: Elias, o que você está fazendo aí? E Elias responde da mesma forma: eu estou aqui porque mataram todos os profetas de Israel, só tem eu, e aí, né, eu estou escondendo porque não posso ficar nessa situação, e é assim. E por causa dessa resposta errada, porque ele fugiu, e Deus dá a oportunidade para ele responder corretamente, e ele responde da mesma forma, ele responde errado. Deus diz para ele o seguinte: a partir de agora eu vou ungir Eliseu no seu lugar. Eu vou ungir Eliseu. Saia daí, unge Eliseu, porque ele vai ficar no seu lugar. Profeta Elias. Quando Deus envia as circunstâncias para nossas vidas, as afrontas, as circunstâncias, as adversidades, é para que nós possamos mudar nossa mentalidade. Não para que a gente retroceda ou fica num ciclo equivocado de erro. Não, toda vez que nós nos deparamos com uma adversidade, é porque Deus quer usar essa adversidade, quer usar essas circunstâncias para mudar a nossa mentalidade. Deus mandou o vento forte, Deus mandou o terremoto, Deus mandou o fogo, e Elias não mudou a forma de pensar dele. Essa pandemia está revelando muitas coisas, porque a pandemia é algo terrível, e era para estar mudando a mentalidade do povo. Mas o que está acontecendo? O povo está se escondendo na caverna, está respondendo mal no dia da demanda. A pandemia deveria servir para os filhos de Deus como uma estratégia dele para que nós pudéssemos mudar de nível de entendimento em relação ao reino. A igreja tinha que estar respondendo corretamente à pandemia, mas não, estamos fugindo, estamos nos escondendo, estamos nos esfriando, estamos nos ocultando,
estamos nos perdendo, estamos nos desviando. É lógico que eu não estou falando de todos, mas de um modo geral, está tendo um grande esfriamento no meio do povo. Respondendo mal no dia mal. Respondendo segundo a mentalidade do mundo. E o que está acontecendo? Nós não estamos conseguindo vencer. Nós não estamos conseguindo romper. Nós não estamos conseguindo superar. Nós não estamos sendo luz para o mundo e sal da terra. Porque nós estamos querendo salvar nossas próprias vidas. Estamos temendo, como Elias, estamos buscando salvar nossas próprias vidas. Quero aproveitar essa oportunidade aqui. Talvez isso que eu vou falar hoje não sirva se esse vídeo, por exemplo, for assistido daqui a alguns anos, não sei. Mas é impressionante que nós estamos vivendo um nível tão equivocado de estrutura de pensamento maligna, que pessoas, e aí eu nem vou falar das pessoas do mundo, mas aqui eu quero falar com as pessoas que se dizem de Deus, pessoas que estão escolhendo, por exemplo, vacina, querem tomar a marca da vacina. Pessoas estão querendo escolher a vacina, chegam no posto de saúde para tomar vacina, perguntam a marca, e se não é a marca que ela quer tomar, ela vai embora, porque ela quer tomar uma marca que ela acha que é melhor para ela. Crentes, burlando os processos, não se importando com o próximo, não entendendo que se Deus colocou aquela vacina para você tomar, entenda que Deus vai usar aquilo a seu favor. Receba, agradeça a Deus, tome e agradeça, crendo que Deus vai usar aquilo a seu favor. Crentes burlando o processo, sabe por quê? Porque querem salvar as suas próprias vidas. E daí de lá saem e vão lá para sua caverninha se esconder, a caverninha gospel. Deus não está se agradando das nossas posturas. Deus não está feliz com nossas situações. Deus não deve estar feliz com a igreja dele. Deus não deve estar feliz. Eu dei um exemplo simples, está servindo para um tempo de agora, julho de 2021, mas é um exemplo para mostrar que nós não mudamos nossa mentalidade. Não estamos vivendo por fé, estamos vivendo por aquilo que vemos, ouvimos, e somos sugestionados pelo mundo a fazer. Por que estamos fazendo isso? Porque ficamos vendo redes sociais, grupos de WhatsApp, não toma essa daqui não, isso aqui acontece isso, aqui acontece aquilo, e gente com medo de tomar vacina, medo de reação. Crente em Deus, diz que é crente, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Quando Deus manda as circunstâncias, é para mudarmos a nossa mentalidade. Se não mudarmos, Deus levanta outro. Deus levantou Eliseu, porque Elias respondeu mal no dia da demanda. Elias respondeu mal no dia mal. Eliseu, a palavra Eliseu, o nome Eliseu, o significado do nome Eliseu significa Deus é salvação. Eliseu significa Deus é salvação. Ele foi ungido por Elias. Elias coloca um manto sobre ele, a mando de Deus, para que ele pudesse seguir com aquilo que Elias não fez. E nós precisamos entender que Deus, ele funciona não segundo a glória do passado. Elias pensou que se ele se escondesse como ele se escondeu da primeira vez, que ia dar certo. Porque lá atrás ele teve uma revelação, Deus falou com ele, vai e se esconda. E ele quis funcionar 3 anos depois, com base na mesma revelação. Mas Deus, ele não está na glória de ontem. Deus não funciona segundo a glória do passado. Deus não volta para a glória anterior. Nós temos que deixar para trás tanto o passado ruim, como o passado bom também. Tem muitos que estão presos no passado bom que tiveram. Isso acontece porque há 20 anos atrás eu estava na igreja e servia, e Deus me usava com glória, poder. Deus era na minha vida, aleluia, porque lá naqueles anos, glória a Deus,
Amém, eu até creio que Deus possa ter te usado. Mas tem muitos que querem ainda balizar a sua vida por aquilo que experimentaram lá atrás. Só que a Bíblia diz que Deus, ele se movimenta, ele se move de glória em glória. Nós devemos nos mover de fé em fé. Mas muitos de nós estamos querendo nos balizar nossas vidas conforme a glória do passado. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Quando Elias joga o manto sobre Eliseu, unge Eliseu, e Eliseu recebe aquela unção, recebe aquele chamado, aquela unção vinda do profeta Elias. A Bíblia fala lá no capítulo 19, no verso 21, olha o que fala assim: voltou Eliseu de seguir a Elias, tomando a junta de bois, os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs a seguir a Elias e o servia. No verso 19 tinha dito ali como Eliseu estava. Eliseu era um homem que muito provavelmente, pelo aquilo que estava escrito aqui no verso 19, era um homem que tinha posses, tinha riquezas, ele tinha bois, juntas e bois. E ele, quando recebe o chamamento de Deus, o chamado de Deus, a unção de Deus, sabe o que ele faz? Ele pega todos aqueles bois, os imola, pega todas aquelas carruagens que eram feitas de madeira, quebra tudo, junta, faz uma grande fogueirona, põe aqueles bois todos ali, faz um grande churrascão e distribui a carne para todo o povo. Pega tudo que ele tinha, queima, põe fogo. Sabe por quê? Porque esse ato de Eliseu, esse ato simbólico aqui de Eliseu, tinha um simbolismo muito forte. Demonstra que ele, depois que ele foi chamado, ele entendeu o chamado dele, a unção dele. Ele entendeu que precisava haver uma ruptura total com o passado. Ele precisava romper totalmente com aquilo que era naturalmente sustentava ele. Ele entendeu que a partir de agora não era mais com a base da vida natural dele que ele ia ser sustentado, mas Deus é que ia sustentar Eliseu. E para não deixar dúvida, ele queima tudo, põe fogo em tudo, imola, faz um churrasco, distribui a carne para o povo e segue Elias. Rompeu com o passado, rompeu com aquilo que até então estava conduzindo a vida dele. Quando nos deparamos com o propósito de Deus, quando somos revestidos para o chamado, necessitará de nós um rompimento. Nós teremos que romper com coisas para responder ao chamado. Não tem como continuar com o mesmo estilo de vida depois que você é ungido por Deus, chamado por Deus. Você precisa romper com coisas, mesmo que naturalmente pode parecer tão importante aquilo para você, tão relevante, haverá uma necessidade de um rompimento. Qualquer nível, nós temos que, eu entendi uma coisa em Deus, sabe? Que qualquer nível de opressão, conforme for a nossa mentalidade, isso pode roubar o nosso destino. Quando Elias foi oprimido, ele permitiu que aquela opressão tomasse conta do coração dele. E toda vez que a gente permite que a opressão tome conta do nosso coração, da nossa mente, aquilo roubará o nosso destino, roubará nosso destino em Deus. Tudo vai depender do nosso nível de resposta, como nós respondemos a Deus. Satanás, o que Satanás fazia antes no povo de Israel? Satanás vinha sobre o povo de Israel, isso você vai ver várias passagens na Bíblia falando sobre isso. Satanás vinha, o inimigo vinha e oprimia o povo de Israel de tal forma que o povo de Israel se dobrava, se quebrantava, clamava a Deus. E Deus respondia, e Deus agia, e era assim esse ciclo. O povo ficava bem com Deus, aí relaxava, aí Satanás vinha, oprimia, trazia escravidão, guerra, e aí o povo entendia aquele processo, se quebrantava, se dobrava diante de Deus, clamava a Deus, aí Deus respondia, e Deus atendia o povo, e esse era o ciclo. Satanás, identificando aquilo, ele mudou a estratégia. O que ele faz? Ele oprime, só que ele não oprime tanto mais. Ele oprime até o
ele deixa ainda o povo ainda respirar. Ele oprime, mas não oprime ao ponto da pessoa entender que não tem como sem Deus, até quebrantar. Ele faz a pessoa ainda achar que dá para conseguir seguir a vida do jeito que está. Sabe por que muitos ainda não se dobraram na pandemia? Porque ainda não foram atingidos profundamente. Então estão achando que se ele usar as estratégias dele, vai dar certo. Se proteger, se esconder, tomar vacina Y, X ou H, ficar isolado, não se misturar e outras coisas mais. Então assim, não preciso também assim clamar a Deus. Afinal de contas, viva a ciência. Satanás está sendo muito estratégico. Porque se Satanás viesse com uma morte profunda, haveria um quebrantamento, um arrependimento profundo na terra. Aí o povo ia clamar a Deus e Deus ia vir intervir. Mas sabe o que está faltando em nós? Quebrantamento, arrependimento, choro, busca, clamor, para que Deus venha. Nós podemos esquecer que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas aí quando Elias vacilou, Deus tinha dito para Elias que Elias iria ungir também Jeú como rei. E Elias não ungiu Jeú. Quem ungiu Jeú como rei de Israel foi Eliseu. Isso está lá em 2 Reis, no capítulo 9. Em 2 Reis, no capítulo 9, está lá falando que Eliseu manda o seu moço ungir Jeú como rei. Por quê? Porque o sistema maligno ainda de Acabe e Jezabel ainda estava reinando. E Deus precisava, Deus tinha um propósito, Deus queria destruir com esse sistema. Então ele ia usar também um rei, ele usou Eliseu e ia usar o rei Jeú. Porque Jeú representa uma nova geração que vai ser levantada. Uma nova geração governamental, uma nova geração que vai ser ungida, vai ser separada para governar, uma geração de cumprimento. Uma geração que não vai apenas governar para dominar, é uma geração que vai governar para cumprir a promessa, para cumprir a direção, para cumprir a palavra de Deus. Jeú, esse rei, representa essa geração, a geração governamental, que é esse tipo de geração que Deus quer levantar agora nesses tempos. Uma geração de governo, que cumpre a promessa de Deus, que cumpre a palavra de Deus. Jeú, o nome Jeú, no original significa, ele é Javé. Javé é Deus. Significa, ele é Deus. Deus é. Isso significa o nome Jeú. Jeú, ele foi o 10º rei de Israel. Ele reinou por 28 anos. Ele matou Jorão, que era um rei ruim, e reinou no lugar dele. Ele matou também os adoradores de Baal. E ele também matou Jezabel e Acasias, rei de Judá, e os descendentes de Acabe. Olha o que ele fez, ele destruiu, ele acabou, ele matou todas as pessoas de influência do inimigo, todas as pessoas que estavam postas em autoridade do inimigo, que estavam influenciando o sistema daquela época. Todo o sistema maligno daquela época, Deus usa Jeú para destruir, para matar com eles. E sabe o que significa o nome Elias? Porque Deus mandou Elias ungir Jeú. Elias não ungiu, quem ungiu foi Eliseu. Mas sabe o que significa o nome Elias? Elias significa Javé é Deus. É o mesmo significado. O mesmo significado do nome de Elias é o mesmo significado do nome de Jeú. Só que Elias, ele não matou Jezabel. Ele fugiu de Jezabel. O sistema o ameaçou e ele fugiu. O que Deus fez com Elias? Tirou a unção de Elias e transferiu para Jeú. Porque Deus é Deus. Só Ele é Deus. Só Deus é Deus. Baal não é Deus.
Baal é um falso Deus. Deus é Deus. E Acabe ele significa, ele simboliza um vazio de liderança. Acabe, que era casado com Jezabel, ele estava debaixo de um sistema chamado Jezabel. Jezabel mata os profetas de Deus. Esse sistema Jezabel mata os profetas de Deus, mata os homens de Deus. Mas nós eu convido você agora a ler comigo aqui 2 Reis, capítulo 9. 2 Reis 9. A partir do verso 30. Está falando assim, 2 Reis 9, 30. Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel o soube. Então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Olha o sistema se posicionando para afrontar o ungido de Deus. E olha o que acontece. Ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse ela, lá da janela: teve paz, Zinri, que matou o seu senhor? Ela ali da janela do palácio, ela vê Jeú entrando pelo portão, e ela faz uma ironia. Na verdade, essa ironia era uma afronta que ela estava fazendo a Jeú. E ela saúda Jeú com uma ironia, com uma afronta. E ela fala assim: teve paz, Zinri. Ela chama Jeú de Zinri. Por quê? Zinri era um comandante que ele usurpou o trono. Ele conspirou contra um rei. Ele havia matado um rei porque ele conspirou contra aquele rei. Ele usurpou o trono. Ele foi contra o rei e usurpou. Ele usurpou do trono. Tanto é que Zinri, ele só reinou por 7 dias. E olha o que ela faz. Ela tenta ainda. Ela sabendo que ela estava encurralada. Ela sabia que ela estava encurralada. Mas ela se posiciona, ela se pinta. Ela se arruma, ela ajeita o cabelo. Ela vai para a janela e afronta o cara ainda. É você, Zinri. Olha o que ela faz aqui mais, o que ela diz. Que matou o seu senhor? O que ela está dizendo para Jeú? O seu usurpador, o seu conspirador, você é um usurpador do trono. Você quer roubar o trono. E Jeú poderia ter ouvido aquilo e feito como Elias fez, recebido aquilo mal e fugido. Não, Jeú não faz isso. Olha o que acontece no verso 32. Levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. O que acontece? Naquela época, as rainhas, elas eram rodeadas de eunucos. Quem eram os eunucos? Os eunucos eram aqueles que serviam os palácios. Por que os reis colocavam eunucos para servir o palácio? Para proteger a rainha e as suas filhas ali. Por quê? Porque os eunucos eram homens castrados. Homens castrados. Todo eunuco era castrado. Para que ele não tivesse vontade sexual em relação à rainha, em relação às mulheres ali do reino. Então sempre as rainhas eram cercadas de eunucos. Era uma forma que os reis tinham para se autoproteger e proteger a rainha. Mas o que o eunuco é? Todo eunuco, que é um homem castrado, o que acontece? Um homem castrado, ele é um homem que não é fértil. Claro, ele não pode produzir e reproduzir. Então qual que é o significado disso? Um eunuco é uma pessoa improdutiva. O sistema maligno, o sistema religioso, o sistema do inimigo sempre vai estar rodeado de eunucos, pessoas infrutíferas. Sempre. O homem que está comandando o sistema maligno, religioso, todo o sistema religioso, pode olhar, tem alguém que está ali dominante, um pensante, que ele domina, e o entorno dele só tem pessoas infrutíferas.
Esse é o sistema maligno. E ele olha, só que a Bíblia diz que 2 ou 3 daqueles olharam para ele no seguinte sentido, dizendo assim: eu estou com você. E olha o que ele faz, aqui no verso 33. Então disse ele: lançai-a daí abaixo. Lançaram-ne abaixo e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Uau! Olha o que acontece aqui. Ele olha para a janela, ele não aceita a afronta do sistema Jezabel. Ele não aceita aquela afronta. E ele fala assim para aqueles eunucos: tem alguém comigo aí? Se tiver alguém, pegue ela e jogue para baixo. Aí 2 ou 3 pegam Jezabel e jogam a janela abaixo. Aí a Bíblia diz que ela joga, cai no chão. Ela morre, repica sangue na parede, nos cavalos. Jeú vem com seu cavalo, e passa por cima dela, atropela Jezabel para destruir, acabar de vez com o sistema Jezabel. Ele destrói. Quando ele fala assim, lançai abaixo, nós precisamos entender o que Deus está falando conosco aqui. Quando Deus fala para nós, está falando para nós hoje, lançai para baixo Jezabel, significa o seguinte, que nós precisamos derrubar, jogar para baixo todo o sistema maligno pensante que se levanta contra Deus. 2 Coríntios, no capítulo 10, verso 5, fala isso. Nós temos que derrubar esse sistema pensante que se levanta contra Deus. Deus está nos instigando hoje para que nós possamos entender que nós precisamos derrubar para baixo esse sistema maligno Jezabel. Nós precisamos entender a atual ação de Deus e compreender que Deus está agindo de uma forma que nós ainda não experimentamos. Mas qual que é o problema? Nós estamos querendo entender esse tempo de agora com nossas experiências antigas, como fez Elias. Não vai funcionar. Temos que ser como Jeú, olhar para o sistema e fazer o que nunca ninguém tinha feito, para destruir o sistema maligno. O problema é que até então, antes da pandemia, o que estava acontecendo no sistema religioso gospel é que nós estávamos tendo um ajuntamento de pessoas que diziam que amavam a Deus sem amor. Cantavam, mas não em espírito e em verdade. Quando precisavam de sabedoria, não aplicavam aquilo que eram ensinados a eles. Diziam que Jesus é o príncipe da paz, mas agora estão angustiados, ansiosos, desesperados, furtados de sono, furtados de paz. Diziam que Jesus era o Senhor deles, mas estão querendo se apegar em coisas e pessoas, filhos, cônjuges, pais, trabalhos, bens, etc. para sobreviver. Estão procurando salvar as suas próprias vidas. O que Deus está fazendo conosco hoje? O teste do coração. Aonde está o nosso coração? Como temos respondido a Ele? Como tem sido a nossa resposta com Deus?